Meus queridos, minhas queridas, nós estamos vivendo tempos de tempestade. As tempestades acontecem na nossa vida na dimensão temporal. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a vivenciar algumas delas, e algumas em grande proporção. Eu me lembro quando eu era criança, que vinham as tempestades, nós ficávamos todos muito assustados, nós víamos a fúria dos ventos, os raios, os trovões, e nós ficávamos quietinhos, eu e meus irmãos, bem encolhidos, até que a tempestade passasse. É assim que acontece a nossa vida inteira. Nós vivemos tempos tempestuosos. Não é só a tempestade da natureza, de chuva, granizo, ventos, mas nós vivenciamos tempestades difíceis de serem suportadas. E estamos enfrentando uma agora, nesse momento tão difícil para a vida do mundo todo, de forma especial da nossa nação e da nossa querida cidade. Nós todos estamos no olho do furacão. Ninguém está livre dessa tempestade. Ninguém pode dizer eu vou passar incólume por isso. O fato é que nós não podemos olhar para a tempestade sem entender e saber que Deus está presente nela. Isso faz toda a diferença. O salmista no Salmo 29, um lindo salmo de Davi, um salmo forte, um salmo vigoroso, que fala do poder atuante de Deus na tempestade. Eu vou ler algumas partes desse salmo, gostaria muito que você acompanhasse e acompanhasse na profunda dependência de Deus, sabendo que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela abranda e resiste às tempestades, porque Ele é mais poderoso do que as tempestades que assolam a nossa vida. O salmista, ele inicia esse salmo com uma santa convocação. Ele conclama o povo a glorificar ao Deus poderoso que preside as tempestades. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Você glorifica a Deus em meio às tempestades que você vive na vida? Aquelas situações complexas e difíceis, você consegue divisar a presença de Deus, o cuidado de Deus, a voz de Deus? Então o salmista passa aqui a narrar o poder de Deus na tempestade. Não há tempestade na vida daqueles que servem a Deus sem que Ele esteja presente, sem que a voz dele esteja acima da tempestade. A temática principal desse salmo é a voz do Senhor. E a voz do Senhor aqui é vista como poderosa. E nós entendemos isso, porque a palavra de Deus nos diz que a voz do Senhor, ela é criadora. Nós podemos compreender que Ele falou e tudo se fez, mediante a voz dele. Quando Deus fala, as tempestades cessam. E quando elas não cessam, a voz de Deus sobrepuja a elas, o poder de Deus sobrepuja a ela. A voz do Senhor, ela é conselheira. Nós ouvimos a voz de Deus e nós recebemos instrução para a vida. Onde está a voz de Deus? Onde está encerrada aquela palavra de Deus que acalma o nosso coração? Está na sua palavra eterna, que nós precisamos ler e nós precisamos conhecer e tomar posse dela na nossa vida para sobrevivermos aos grandes desafios, às dificuldades todas que nós enfrentamos nesse mundo. A palavra de Deus, ela tem um poder salvador. Deus enviou a sua palavra
e nós cremos nela porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós anunciamos o poder de Deus. Nós anunciamos a sua palavra porque nós cremos que ela tem um poder transformador, assim como Deus, por meio da palavra, criou todas as coisas. Deus mantém todas as coisas. Ele enviou a sua palavra e ela tem o poder de transformar e modificar a nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos compreender essa verdade eterna. A voz de Deus tem poder. O salmista fala isso numa linguagem poética maravilhosa. Olha o que ele diz aqui. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Deus está acima dos dilúvios e das tempestades. A voz do Senhor é poderosa. Deus tem poder e nós precisamos crer nisso. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Você sabe que o cedro é uma árvore fortíssima, mas ela é quebrada mediante a voz do Senhor. Ele é quebrado. Assim como o coração mais endurecido é quebrado quando Deus toca e fala a esse coração. O salmista fala sobre esse grande poder de Deus. E ele conclui esse salmo que é tão forte com a presença de um Deus tão poderoso. Eu quero proclamar na minha vida o poder de Deus. Essa é uma das resoluções para a minha vida. Eu necessito falar desse grande poder de Deus, para que você creia, entenda que quem está regendo o mundo não é um vírus, não são governantes, mas Deus está com as rédeas dessa situação. Ele governa de forma suprema. E o salmista diz isso aqui, essa é uma das verdades finais desse salmo, que nós não podemos esquecer. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. O Senhor preside os dilúvios. O Senhor governa todas as coisas. E a palavra de Deus diz, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos governo no mundo. Tem um Deus que rege a nossa vida e Ele domina as tempestades. Nós precisamos acreditar nisso para vencer tempos difíceis e permanecermos em pé. Mas esse Deus que tem essa voz poderosa, que tem esse poder de governo e de presidir e conduzir todas as coisas, o salmista aqui como que fazendo uma virada nas suas colocações, ele diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor que tem toda a força e poder, Ele vem sobre nós e Ele nos dá força para vencer as tempestades. Nós não temos força própria. Nós somos extremamente frágeis. Basta um vírus entrar na nossa estrutura física e nós nos tornamos completamente debilitados. Uma bactéria, um problema oncológico e tantos outros. As fragilidades humanas que permeiam a nossa vida, nós perdemos as forças. Então nós precisamos que Deus nos fortaleça. E a palavra de Deus nos diz que Ele é refúgio e fortaleza para a nossa vida, socorro bem presente nas tempestades. Deus tem fortalecido a sua vida. Se não, busque a presença dEle e peça, Senhor, me fortaleça para vencer esses tempos difíceis. A palavra de Deus diz que esse mesmo Deus que confere força, porque força é o que nos anima para levantar, para prosseguir, para ir adiante. Esse Deus que confere força também dá paz. A paz é aquele sossego que nós tanto necessitamos para a vida. Quando Deus confere paz, não dá para eu explicar para você, é preciso que você sinta a paz do Senhor. Isso não quer dizer que as circunstâncias mudaram, não. O que mudou foi a sua vida, o que mudou foi a sua alma. O que Deus fez foi lá dentro de você.
A paz de Deus faz você enxergá-lo na tempestade e saber que Ele está dominando todas as coisas. Aí você sossega o coração, você sossega a vida. Guarde isso bem. 3 verdades eternas. Deus está presidindo. É Ele quem governa. Quando a tempestade vier, não tenha dúvida a respeito disso. É Ele quem vai te fortalecer. Vai dar força para você levantar, erguer e falar: eu vou adiante. Mas Ele também é que coloca paz no seu coração, sossego para a alma. E assim nós vamos prosseguindo e olhando para a tempestade e sabendo a voz de Deus é poderosa. É Ele que está presidindo tudo isso. Que Deus te abençoe para que você creia nessa verdade e abrigue essa verdade na sua vida e no seu coração. Prossigamos confiando sempre no Senhor. Que Ele nos ajude.